Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu faço você muito bem-vindo e agradeço pela sua audiência. Convido você a ouvir os outros episódios. Temos mais de 60 episódios já disponíveis aqui no canal, O Caminho do Discipulado. Temos uma série que é essa que você está ouvindo agora, que se chama O Livro de Mórmon Comentado. Temos uma série que é sobre a vida e ensinamentos dos profetas desses últimos dias. E temos uma série que é sobre livros comentados, resumos de livros em formato de audiobook que você pode ouvir aonde você estiver. Espero que você esteja bem, que o seu dia esteja indo muito bem. Seja você aonde estiver agora, seja muito bem-vindo. Esteja na sua casa, na sala da sua casa, na cama, se preparando para dormir ou acordando no início do dia. Seja você na academia, correndo, caminhando ou fazendo as tarefas da casa, lavando a louça, a roupa, cuidando dos filhos. Seja muito bem-vindo. Estou muito animado por esses momentos que eu e você vamos poder passar juntos aqui nesse momento. Hoje vamos estudar segundo Nefe, capítulo 14 e aprender um pouco mais sobre o que significa permanecer em lugares santos, o que significa ficar em Sião, mesmo em meio a tantas dificuldades e provações e talvez até convites sedutores para que nós deixemos o velho barco chamado Sião. Então seja muito bem-vindo. Vamos agora iniciar. Eu vou fazer a leitura de 2 Nefe, capítulo 14 e depois tirar então algumas lições, alguns aprendizados que podemos tirar desse capítulo de 2 Nefe, capítulo 14. E agora vamos para a leitura, então, de 2 Nefe, capítulo 14, que diz assim: E naquele dia 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos nosso próprio pão e vestir-nos-emos como nossos próprios vestidos. Não somente queremos ser chamados pelo teu nome, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome para desfazer o nosso próprio. Naquele dia o ramo do Senhor será belo e glorioso. O fruto da terra será excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E acontecerá que aqueles que ficarem em Sião e os que permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estiverem inscritos entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a imundície das filhas de Sião e limpado o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. E criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem e uma fumaça de dia, e o resplendor de um fogo chamejante à noite. Porque sobre toda a glória de Sião haverá uma defesa, e haverá um tabernáculo por sombra contra o calor do dia, e por refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. E esse capítulo segue Isaías, agora é baseado em Isaías capítulo 4, são profecias acerca dos últimos dias, de coisas que iriam e vão acontecer, estão acontecendo já. Mas é interessante que o versículo 3 tem uma lição bem importante, diz assim: Acontecerá que aqueles que ficarem em Sião e os que permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estiverem inscritos entre os vivos em Jerusalém. Então, a interessante é que fala que para aqueles que ficarem em Jerusalém e permanecerem em Jerusalém, que ficarem em Sião e permanecerem em Jerusalém, serão chamados santos. Interessante, né? Que nesses últimos dias, com tantas dificuldades e provações, cada vez mais talvez as pessoas encontram motivos para não ficarem em Sião ou não permanecerem em Jerusalém. E de fato, cada um de nós, se quiser, não de maneira talvez justa, né? E não com razão, mas cada um de nós pode, se quiser, muito bem encontrar razões para não ficar mais em Sião, para não permanecer em Jerusalém. Ou por causa de pessoas que nos ofenderam, por causa de líderes que talvez não nos trataram como nós achamos que deveríamos nos tratar, ou por causa de uma ofensa, de um mal-entendido, de uma dívida não paga, ou por causa de uma traição, ou por causa de um mau comportamento. Cada um de nós pode sim encontrar motivos para não ficar em Sião, para não permanecer em Jerusalém.
Nós temos talvez a época que é muito fácil encontrar motivos para não ficar mais em Sião, para não permanecer mais em Jerusalém. Tem uma historinha que está aqui um discurso da Conferência Geral de abril de 2022 pela irmã Sharon Larsen. Ela era a segunda conselheira na presidência das moças. Ela falou assim, ó: era noite de quinta-feira, noite em que a mamãe e papai costumeiramente iam oficiar no templo. Eu era adolescente, assim como vocês. Vovó, que morava conosco, tinha saído e então ficaria sozinha em casa. Ao saírem, o papai abraçou-me e disse: Sharon, fique em boa companhia. Pensei, o que ele quis dizer com isso? Será que ele não sabe que eu vou ficar sozinha? Então concluí que tinha sido isso mesmo que ele quis dizer. Permanecer em lugares santos é saber como devemos nos comportar estando sozinhos ou acompanhados. É frequentar lugares onde o Espírito possa fazer-nos companhia, sozinhos ou em meio a uma multidão. Quando tomamos a decisão de controlar nossos pensamentos e ações e decidimos ser o melhor que podemos, o melhor da vida virá até nós. Um lugar santo é onde nos sentimos a salvo, seguros, amados e confortados, igual a quando estávamos em nosso lar celestial. Permanecer em lugares santos e estar em boa companhia trazem-nos de volta sentimentos e lembranças daquele lar que um dia deixamos, o lar que às vezes nos parece tão distante. 2 anos depois da organização da igreja, o Senhor avisou Joseph Smith das guerras, fome e pragas que aconteceriam por causa da maldade dos homens. Depois ele nos disse como ficaríamos em segurança em meio a esse mundo. Ele disse: permanecei em lugares santos e não sejais movidos, até que venha o dia do Senhor. Então, o Senhor, após profetizar sobre grandes calamidades que viriam à terra nesses últimos dias, deu esse conselho aos santos e que se aplica a nós: permanecei em lugares santos e não sejais movidos, até que venha o dia do Senhor. E voltando aqui para o nosso capítulo de hoje, segundo Nefe 14, versículo 3, ele falou: e acontecerá que aqueles que ficarem em Sião e os que permanecerem em Jerusalém serão chamados santos. Então o nosso grande desafio hoje talvez seja esse: ficar em Sião, permanecer em Jerusalém ou permanecer em lugares santos. Nós precisamos estar em lugares santos e existem lugares santos estabelecidos por Deus que não podem ser substituídos por nenhum outro lugar. Nosso lar é um lugar maravilhoso, é um lugar comparado ao templo, mas o nosso lar não pode substituir o templo, assim como nada pode substituir a nossa reunião na igreja. Nós podemos estar em qualquer lugar no mundo, lindo, maravilhoso e em paz, mas nada substitui a nossa presença na igreja para participar do sacramento, ou seja, estar naquele lugar santo é algo insubstituível. Não existe nenhuma outra experiência, um outro lugar que nós possamos estar que substitua estar no lugar santo chamado capela para participar da ordenança mais importante, que é o sacramento. Assim como o templo, existem ordenanças que fazemos no templo, naquele lugar santo, que não podem ser feitas em nenhum outro lugar. Por isso, nós devemos escolher, independente do que tenha acontecido conosco ou que possa ainda acontecer e vai acontecer, decidir permanecer em lugares santos, decidir ficar em Sião, que nós possamos ter essa decisão, não deixar com que nada nos afaste de Sião e com que nada nos tire de Jerusalém, da nova Jerusalém. Então, que eu e você possamos decidir hoje que vamos permanecer no barco com o Senhor, permanecer na igreja do Senhor, independente do que tenha ao nosso redor, que nós possamos escolher permanecer. Você aceita esse desafio? Vamos juntos, eu e você, hoje tomar essa decisão aqui, que vamos permanecer? Vamos permanecer, por mais difícil que seja, por mais cruel que tenha sido a experiência que você tenha tido, por mais negativa que tenha sido a experiência, talvez por mais ofensivo que foi o que você passou, escolha voltar, escolha permanecer no velho barco chamado Sião.
porque dentro do barco está o Senhor. E quando o Senhor está dentro do barco, tudo vai ficar bem. Pular para fora do barco é perigoso, é perigoso. As águas são profundas, existem tubarões prontos para nos atacar. Tubarões e crocodilos espirituais que estão ali na água. A água parece calma fora do barco, o mar parece calmo, mas por baixo dele existem tubarões, crocodilos espirituais prontos para nos atacar. Então, a melhor escolha é permanecer no velho barco chamado Sião, é ficar em Sião, é permanecer em Jerusalém, como está dito aqui em 2 Nefe, capítulo 14, versículo 3. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Espero que você consiga ter tirado alguma lição que você possa aplicar na sua vida, que possa fazer diferença no seu dia e na sua vida. Mas a lição mais importante que eu gostaria de deixar frisado é essa decisão que eu e você possamos tomar de permanecer em Sião, permanecer em lugares santos, permanecer no velho barco chamado Sião, independente do que aconteça. Não pule jamais fora do barco. Não aceite com que coisas menores, coisas muitas vezes ligadas até ao orgulho, né, afastem você do velho barco chamado Sião. Lembre que é somente no barco que está o Salvador, que o Mestre está ali no barco junto com você. E fora do barco, por mais que pareça atraente, sedutor, não é um lugar seguro. Não é um lugar onde você vai encontrar aquilo que você precisa e não é um lugar que você vai se tornar naquilo que Deus quer que você se torne, tá bom? Então que hoje eu e você possamos tomar essa decisão de permanecer em Sião, de permanecer na Jerusalém do Senhor, tá ok? Muito obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia, seja muito, muito feliz na sua vida e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.